Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É sempre um motivo de alegria, né? Retornar a esta casa, sentir o acolhimento, o abraço físico, não é? Quem não gosta de um abraço, né? De um beijo, mas também sentir o acolhimento espiritual. A gente não pode esquecer, né? De todos que fazem esta casa, o mentor, as equipes orientais, que eu também me identifico muito, e que recebe também com alegria, com carinho, as equipes que eu trabalho, de índios, de ciganos e de pretos velhos. Aqui eu me sinto absolutamente em casa. Não é jogando confete não, Giovanni. É porque existe muita afinidade. Eu também tenho muita afinidade com as equipes orientais. Então recebo o meu abraço e o abraço do Grupo Espírita de Djalma Farias, que eu trabalho. Então vir aqui jamais será algo que eu vou dizer, não, eu não vou porque eu não estava escalada. Vir aqui é motivo de alegria. E ontem, a minha filha, ela sentiu que eu hoje iria fazer uma palestra. Porque nós temos intuições. Que bom que a intuição dela foi verdadeira e que eu também não tinha palestra hoje. Então estava tudo traçado para ser desta maneira. O assunto proposto, a parábola das 10 virgens. Antes da gente iniciar, fazer uma narrativa, é bom que a gente compreenda o que são parábolas, né? Parábola é uma narrativa, é um discurso alegórico, mas sempre contendo um propósito moral. A gente sempre vai ver esse preceito de moralidade. E também a gente vai observar que nas parábolas a gente encontra a fala, né? Envolvendo sempre o dia a dia de uma comunidade, de um povo, o cotidiano daquele povo. E a gente encontra também nas parábolas simbolismos, os símbolos, os elementos que a gente vai estudar. Porque quando a gente escutar esta parábola hoje, vai passar um tempo e sempre que a gente mencionar a parábola das 10 virgens, todos vão lembrar. Porque a gente está trazendo uma parábola de mais de 2000 anos. E a gente vai dizer, foi para mim, não é? Ela é atual. Por quê? Porque as parábolas, elas são atemporais, vejam. Não são afetadas pelo tempo. Certa feita, perguntaram a Jesus, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas. E ele respondeu, vós tendes algum conhecimento do reino dos céus, mas a esse povo a quem eu me dirijo, eles vendo não enxergam, ouvindo não escutam. Daí, se eu falasse em outra linguagem, numa linguagem coloquial, seria inútil, porque eles não iriam compreender. O mestre, ele sabia também que estava lidando com espíritos ainda na infância moral. Se estava lidando com espíritos na infância moral, devia também usar uma linguagem ideal, uma linguagem como se falasse com crianças. A criança, quando a gente começa a contar uma história, ela quer o início, quer saber o meio, quer saber o fim. Foi esse também o propósito de Jesus, para que aquelas pessoas ficassem ali, para que aquelas pessoas quisessem escutar a história. E ali
ele depositaria a semente que iria eclodir no tempo de cada um de nós. Então vejamos, as parábolas, elas já existiam antes de Jesus. No Antigo Testamento, a gente já encontra, por exemplo, no profeta Isaías, não é? Ensinamentos através de parábolas. Ou seja, Jesus, ele não criou parábolas, mas ele intensificou aquilo que já existia, não é? Parábolas, a gente foi estudar, ela vem do latim e do grego, parabolé e parabola, e significa comparação. Então a gente falou um pouquinho na introdução do que quer dizer parábola, mas a gente vai agora para a narrativa da parábola das 10 virgens. Jesus tem mais de 40 parábolas, não é? Não que as outras não sejam importantes, todas são importantes, mas é bom que a gente também passe a conhecer outras parábolas, outros ensinamentos que o Mestre deixou para cada um de nós. Então a parábola das 10 virgens, ela diz: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando de suas lamparinas, vão ao encontro do noivo. O noivo demora a chegar e essas 10 virgens sentem sono e adormecem. Se encostam em uma calçada do vilarejo e adormecem. Mais ou menos à meia-noite, elas despertam e escutam os gritos: eis o noivo, olha o noivo. Elas se levantam assustadas. E as virgens nécias, ou virgens imprudentes, imprevidentes, elas percebem que as suas lamparinas não estão mais com gás. As virgens prudentes, a outra fatia, além da lamparina que ela já veio com gás ou com querosene, com combustível, elas trouxeram ainda uma vasilha sobressalente. Era escuro. Aqui a gente vê meia-noite, mas é uma alegoria. Mas era realmente realizada à noite, nos casamentos. Então as virgens imprevidentes, elas se dirigem às virgens prudentes e pedem um pouco de azeite emprestado. Só que as virgens prudentes dizem que não pode emprestar, porque elas dizem: se a gente emprestar, faltará para nós e para vós. E elas dizem que as virgens nécias devem ir procurar um local e depois retornar. Assim as virgens nécias fizeram. Só que quando elas retornaram, aquele cortejo continuou, foi até a casa do noivo, onde se realizaria a festa. E assim que o último entrou, a porta foi fechada. E as virgens nécias começaram a bater: Senhor, Senhor! E a porta não abria. E elas insistiram. Chega um momento que elas escutam uma voz vindo do interior. E aquela voz diz: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Esta é a narrativa da parábola das 10 virgens. É a narrativa. Mas vamos compreender um pouco, não é, da explicação. Vamos conhecer um pouco. Jesus, ele utilizou, vejam, ele utilizou o quê? Para essa mensagem, ele utilizou o casamento judaico. Vejam que a gente viu no início que
que a parábola, ela se foca no dia a dia, no cotidiano, não é no costume. E ele aqui fala de um casamento judaico. Era comum no casamento judaico o noivo ia até a casa da noiva. Lá se realizava o casamento oficial. Depois, o noivo vinha com a noiva e eles iam até a casa dele, onde se realizaria a festa, que chegava a durar 7 dias. Vejam, 7 dias. Então, como esse cortejo era à noite, precisava de quê? Das lamparinas. 10 virgens, vejam. Essas virgens poderiam ser amigas da noiva, como a gente hoje vê as damas. E o noivo também tinha os seus amigos. Mas esse número 10 também representa nesse estudo, porque era comum também, em qualquer formalidade que tivesse, era preciso ter 10 pessoas que servissem de testemunha para dar legalidade. Então vejam que a gente está vendo que tudo se encaixa, uma narrativa em cima, focando no casamento judaico e também com um cunho de moralidade. Vamos compreender no cunho de moralidade. Mas a gente vai avançar. Essa parábola das 10 virgens, essa parábola que a gente viu aqui, não sei se eu falei, é Mateus 25 a 13. Esta parábola, ela se encontra no sermão profético. Sermão profético, os estudiosos dizem que foi o último sermão proferido por Jesus antes da crucificação. Ele falou outros ensinamentos, mas também proferiu parábolas. E entre essas parábolas, ele proferiu a parábola das 10 virgens. Ao falar desta parábola, Jesus, vejam, ele quis falar da conquista do reino dos céus. Ele veio mostrar o que a gente precisa fazer para alcançar este reino. Ele quis mostrar para cada um de nós, não é? Que, como o Evangelho fala, esforço e sacrifício, para que a gente possa, não é, aumentar esta ligação, nós espíritos, nós criaturas, com o Criador. Vejam, esta ligação. Porque casamento, veja, ele se refere a casamento. Porque casamento é o quê? Casamento é união. Casamento é pacto. Casamento é parceria. Casamento é fidelidade. Fides, uma palavra em latim, significa fidelidade. Então veja que ele diz que o reino de Deus é semelhante a um casamento. A gente já vê o que aí? A comparação. Um casamento. Porque o casamento, não é, que a gente conhece, será que tem essas características? Fidelidade, alegria, parceria, não é? Aliança. Olha aí, o significado de aliança é muito mais do que um marinho que se coloca no dedo. É muito mais do que isso. Daí ele dizer que é semelhante a um casamento. Mas a gente já sabe
que as parábolas, elas têm simbolismos, as simbologias. E a gente vai aqui mostrar, não é, os símbolos, os elementos que Jesus quis trazer através dessa narrativa, através desse discurso. E a gente vai começar por Jesus. Jesus, nesta narrativa, ele é o próprio noivo. Jesus é o noivo. Lembra que quando a Virgem Nécia bate, a gente ouve uma voz? O que é que a voz diz? Em verdade, eu digo que não vos conheço. Veja a frase dele. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele vem mostrar o quê? Que nós devemos estar preparados para quando formos chamados. Porque aquela Virgem Nécia, ela não entrou, ela encontrou a porta fechada, porque ela não se preparou. Ele está trazendo para nós esta lição, para que a gente se prepare, não é? Para que a gente, do jeito que a gente, quando vai viajar, a gente leva as roupas ideais para o lugar que a gente vai, não é? Quando a gente vai para o sul, vai levar roupa quente, vai levar bota. Quando vai para um local quente, não é, para Porto, a gente leva o quê? O biquíni, uma canga, um chapéu. Mas será que a gente se prepara para fazer parte do reino de Deus? Como a gente está em relação às nossas malas? É esta vigilância que Jesus se refere, para que a gente esteja preparado quando a gente for chamado. Porque as virgens nécias, elas não estavam preparadas. Daí a porta não se abriu. Ela não estava preparada naquele momento. Mas vai ter um momento que ela vai bater e a porta vai se abrir. Quando ela se preparar, quando ela se reformular, quando ela quiser decidir crescer e progredir. Então vejam que Jesus é o noivo. Ele é o governador do planeta Terra. E ele tem muito cuidado com cada um de nós. E ele deseja realizar este casamento, essa aliança, essa união. Mas será que ele já realizou esse casamento? Hein, Giovânia? Ainda não. Porque não há ainda essa aliança. Não há essa parceria. Não há essa fidelidade. Porque os estudos mostram para a gente que enquanto houver uma gota de sangue derramada no orbe terrestre, ainda, veja uma gota, ainda não se instalou no nosso planeta o Evangelho de Jesus. O Evangelho ainda não foi instalada. Ou seja, esta união ainda não existe, mas ele está convidando a cada um de nós, não é? Porque a gente viu que as parábolas são o quê? Atemporais. Elas não são afetadas pelo tempo. Ele contou há mais de 2000 anos e ele está contando a cada um de nós. Ele estava lá querendo esse casamento, mas ainda não conseguiu. A gente já avançou e ele ainda não conseguiu essa união, porque falta esta aliança, falta essa parceria, falta essa cumplicidade, falta fazer com que a gente vista as túnicas. Quando
quantas túnicas a gente ainda carece vestir. Mas vamos para outro elemento, a simbologia. As virgens, vejam, as virgens que a gente vê, parábola das 10 virgens. Esse termo, virgem, não se refere à virgindade do corpo. Jesus não estava preocupado com a virgindade do corpo. Jesus está se referindo à virgindade do Espírito. Simboliza a alma, vejam, de quem procura se resguardar das corrupções do mundo. Se resguardar das corrupções do mundo. O Cristo está se referindo à virgindade do nosso espírito. As virgens em relação à pureza do nosso princípio inteligente, do nosso espírito imortal. É essa virgindade que ele se refere quando a gente vai estudar. Tem uma passagem no Evangelho que diz: Senhor, antes de quando olhares para o céu e vires a abóbada estrelada, penses e diga: Senhor, antes de curar o meu corpo adoecido, cures o meu espírito doente, para que ele possa adquirir a brancura de que foi criado. É essa brancura que o mestre se refere nesta parábola. Vejam a inteligência, quando ele vai buscar elementos para jogar a semente que vai eclodir no tempo de cada um de nós. A virgindade do Espírito, ou seja, as virgens representam o planeta Terra. As virgens representam os habitantes. As virgens representam o quê? Todos nós, habitantes do planeta Terra. E ele divide em dois lados, duas fatias, as virgens nécias e as virgens prudentes. Por quê? Porque Jesus também, sempre que se dirigia em parábolas, ele usava o que a filosofia chama de dualismo, que são realidades opostas. Vejam, realidades opostas. A gente pode escolher se quer ser nécio ou prudente. O que são as virgens nécias? O que é que ele vem mostrar? São o quê? Aquelas pessoas que não querem ter o trabalho de cumprir as suas responsabilidades. Não querem crescer, não querem evoluir. Vejam, não significa, os estudos mostram, que sejam pessoas corruptas. Não, não. São pessoas simplesmente que não querem crescer, que não querem progredir, que estão no planeta como se estivessem no parque de diversões. São pessoas bobas, são pessoas tolas, não é? Que ainda não se decidiram em progredir, não se decidiram em crescer. São pessoas desprovidas de sensatez, são pessoas invigilantes. Jesus tinha conhecimento dessa fatia, não é? Que ainda estava doente, porque aquele que é insensato, aquele que é tolo, que é desprovido de responsabilidade, essa pessoa está doente.
Mas ele disse o quê? Que veio para os doentes, porque os são não precisa de médico. Mas e a outra fatia que ele se refere? A fatia dos prudentes. Justamente essas pessoas ou essas criaturas que se mantêm, vejam, incorruptíveis, não vão se corromper. São aquelas pessoas que já escolheram ser responsáveis, aquelas pessoas vigilantes, aquelas pessoas que não querem perder a oportunidade que estão tendo nessa encarnação. Porque observemos, a lei é de encarnação, mas nós voltamos, fazemos o caminho inverso e mergulhamos mais uma vez na matéria. Nós reencarnamos, não é verdade? Nós voltamos para dar certo. Nós voltamos para decidir, não é? Se a gente quer ser como a gente era, se por acaso a gente tenha sido nécio, ou a gente volta para querer ser prudente. Então ele mostra que nós devemos ser vigilantes e aproveitar essa existência. Porque vejamos, o nosso país, a gente tem, pelas estatísticas, 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões. Mas os amigos espirituais assinalam que no mundo espiritual a gente tem 5 vezes mais. Então nós temos na espiritualidade 40 bilhões de espíritos que queriam estar na nossa condição, tendo essa oportunidade. E quantas vezes nós não valorizamos? Quantas vezes nós decidimos por sermos nécios? Quantas vezes nós tomamos essa atitude, não é? Então o ensinamento é claro, ele mostra para a gente, não é? A importância da nossa existência, a importância de fazermos as nossas escolhas ideais. Essa parábola, quando a gente vai estudar, eu gosto de estudar, a gente encontra essa parábola explicada por Haroldo Dutra, um juiz, e ele diz que naquele momento ele se dirigia a uma plateia, como essa aqui, uma plateia mista. A gente está vendo aqui muitos homens. E ele diz que ao falar da parábola das 10 virgens, os homens ficaram, como é que eu vou dizer, se achando, né? Como se aquela parábola não fosse dirigida a eles. Olha aí, aos homens da plateia dele. Mas aqui os homens, não é? Estão muito mais evoluídos, hein, Giovanni? Aqui tem muito estudo, não é? Ele foi mostrar que nécia é uma palavra que ela é no feminino e no masculino. E que nécio não se referia ao corpo, mas ao espírito. A brancura as virgens, a brancura do espírito e não do corpo. Vejamos, não é? Que Jesus não ia falar somente para mulheres, ele falou para a humanidade. Quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, 1857, Allan Kardec, que se dirigia aos Espíritos em mesas mediúnicas, Kardec pergunta se
Os espíritos que vêm e reencarnam vão ficar reencarnando sempre. Sempre vão reencarnar? Os espíritos respondem: não. Quando eles alcançarem a condição de espíritos puros, não precisarão mais reencarnar. Podem vir, mas como missionários, por exemplo. Ou seja, quando os espíritos alcançarem a pureza, o que Jesus traz para a gente, virgens puras em relação à virgindade do espírito, não a virgindade do corpo, mas a brancura da alma, a brancura do princípio inteligente, esse que de existência em existência ele vai ter, se depurando, ele vai se refinando como aquela pedra bruta que está sendo lapidada, lapidar-se até alcançar o quê? A pureza. Esta pureza que o Mestre da Luz se refere em relação a cada um de nós, para que a gente faça as escolhas certas, aproveite a existência, porque observemos que normalmente as parábolas, ele coloca escolhas. A parábola do juiz iníquo e da viúva é muito interessante também. A parábola das duas casas ou dos dois fundamentos também, onde cada um de nós vai escolher se quer construir sua casa na rocha ou no terreno arenoso. Mais uma vez, escolhas. Mas vamos continuar. Então vejam, Jesus, ele fala nesta parábola, ele já fala em relação à transição planetária, da mudança do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Vejam, ele já fala, quando ele vai proferir no sermão profético, ele já tem esse cuidado para que a gente se transforme. E ele diz, em relação ao mundo de regeneração, ele diz, a regeneração que se avizinha. Ele diz que a regeneração está o quê? Está próxima. Mas isso foi quando ele estava na carne. O maior obreiro do Senhor. Mas quando perdeu a matéria, nada mudou. Ele continua obreiro. Ele continua atuante. Ele continua operante. Então, nessa passagem de mundo de expiação para regeneração, Jesus nos alerta para que a gente tenha esse cuidado, essa vigilância em relação à nossa reformulação moral. Por quê? Porque os mundos regeneradores são mundos intermediários. Eles estão entre o mundo de expiação e provas e os mundos felizes. Mas os Espíritos dizem que para nós, que vivemos no mundo de expiação e prova, os mundos regeneradores serão para nós como mundos felizes. Mas será que nos mundos regeneradores ainda não vai existir o mal? Ainda vai existir o mal, mas o bem prevalecerá, porque vai ser menor a percentagem de mal. Então ele alerta que se a gente não se melhorar, quando a gente retornar, a gente não vai encontrar vaga, não vai ter vaga para aquele que não se reformular. Giovana balançou a cabeça. Não vamos encontrar vaga, porque a energia do planeta regeneradores vai ser uma energia mais alta e não vai comungar com a energia daquele que não se
reformulou. A gente pode lembrar de Capela, não é? Quando Capela começou a avançar, isso virou de anos. Os espíritos que não acompanharam a evolução de Capela foram o quê? Expulsos, expatriados, exilados de Capela. Vieram a maioria para onde? Os espíritos também nos dizem. Bilhões de espíritos vieram para o planeta Terra. Quantos de nós, não é? Saímos de Capela, ou seja, Capela é o planeta mais elevado, mas viemos de Capela para cá. Aí vocês podem dizer, mas isso aí é evolução? O espírito não retrograda? Não, porque aqueles que não acompanharam a evolução de Capela vieram para o planeta de expiação e provas, porque era o planeta ideal para a vibração desses espíritos. Então vejam o cuidado de Jesus com cada um de nós. Gente, eu estou falando muito rápido, nem perguntei se vocês estão entendendo, porque eu acho que Giovana não vai me dar nem 5 minutos, vai? Eu disse que vai. Mas não dá para compreender. Hein, gente? Aqui também ninguém fala não, é como lá em Haroldo, né? Ninguém fala não, porque são muito aplicados já, né, Giovana? Então veja o cuidado de Jesus com cada um de nós, para que a gente evolua, porque a gente que está aqui no planeta Terra, se a gente não se melhorar, a gente vai ou para outro planeta de expiação e prova, porque na casa do meu pai tem várias moradas, ou a gente vai para o planeta inferior, a mesma coisa de Capela para o planeta de expiação e prova. A gente pode sair daqui e ir para o planeta primitivo, porque a gente está apenas no segundo degrau de expiação e prova, o segundo, primeiro planetas primitivos. Mas retornar para o planeta primitivo não é evoluir, é para que a gente aprenda a valorizar, para que a gente queira crescer, porque se a gente retornar para lá, a gente vai sentir falta do ventilador, vai sentir falta do espírito, vai sentir falta do banho quente e vai ter que procurar até sua própria alimentação. Isso é real, mas vamos continuar, porque ele mostra que a gente deve se esforçar na prática do bem, para que a gente volte para o planeta Terra em regeneração, porque os espíritos estão também se regenerando. Daí não é somente felicidade ainda, mas o bem prevalecerá. Mas outro elemento, lamparinas. A gente inicia falando o quê? Lembra do início? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, de posse das suas lamparinas, lembram? Vão ao encontro do noivo. O que é que representa a lamparina? Veja a mensagem do mestre. A lamparina, ela representa a nossa luz interior, a nossa iluminação. Iluminação. Vejam, para que a gente não proceda como as virgens nécias, que não quiseram, não é, se reformular, ou no sentido da parábola, não levaram mais uma vasilhinha com azeite, e elas não tiveram a chance de participar da festa de casamento. Porque naquela festa, as virgens, as 5 que ficaram, elas poderiam também, não é, ali encontrar o quê? Os seus pretendentes. Porque nas festas, não é, iam aquelas famílias da noiva, do noivo, e elas perderam essa oportunidade. Daí ele fala que a gente não deve proceder com as virgens que foram insensatas, e que cada um de nós deve buscar a nossa luz. Tudo bem que a gente busca a nossa luz quando a gente mostra ação,
quando a gente está no bem, quando a gente é benevolente, quando a gente é caridoso, quando a gente é parceiro, quando a gente é fraterno, quando a gente é solidário. E Jesus disse o quê? Faça brilhar a vossa luz, para que cada um, não é, se ilumine. Por quê? Quando a gente está junto de alguém, às vezes aquela pessoa diz, mas quando você está junto de mim, eu me sinto tão bem com a sua energia, com a sua luz. Pessoas falam isso com a gente, falam, não é? Que se sente bem com a nossa luz. Ótimo! Porque o mestre também disse que a gente não deve acender a candeia embaixo do alqueire. Ele manda que a gente coloque acima, para que aquela luz ilumine o maior número possível naquele local. Porém, veja, quando a gente espera pela luz só do nosso irmão, quando aquele irmão não está, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A pessoa vai ficar no escuro, porque não quis iluminar-se de dentro para fora, não quis buscar a sua luz. E ninguém vai alcançar o reino de Deus com o mérito da luz do outro, não. A minha luz vai ser acesa no reino se eu levar na minha mala, lembram? Se eu levar na minha mala bondade, caridade, benevolência. Eu não vou chegar no reino através do mérito de ninguém, só do meu próprio mérito, das minhas mudanças, não é? Das minhas escolhas, da minha transformação moral. Mas a gente viu também azeite. Lembram que as virgens nécias pediram azeite emprestado e as virgens prudentes não emprestaram? Lembram? A gente pode dizer o quê? Mas como é uma mensagem que vem do mestre da luz, do mestre do amor, do mestre da partilha? E está lá que as virgens prudentes não emprestaram. Por que será que as virgens não emprestaram? Porque azeite significa as nossas virtudes, o nosso combustível. E as virtudes são bens intransferíveis. A gente não pode pedir emprestado a virtude de ninguém. Eu não sei o nome de vocês, vou dizer mais uma vez, Giovânia. Eu posso chegar até Giovânia e dizer, Giovânia, me preste um pouquinho da sua paciência. Não tenho, mas se tivesse, me preste um pouquinho da sua benevolência. Mais ou menos, ela disse. Me empreste um pouquinho da sua caridade. Giovânia, por que me emprestar? Porque são bens que ela conquistou com seus esforços, não é? Com sacrifício. Ela não pode me emprestar. Mas se eu chegasse na casa dela e dissesse, Giovânia, me empresta um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de farinha, ela podia me emprestar. Mas virtudes não. Daí as nécias, as virgens nécias, pediram azeite e as virgens prudentes não emprestaram. Não emprestaram de maneira nenhuma, porque aquele azeite, aquela virtude, aquilo pertencia a elas. É quando a gente já alcança a nossa iluminação. É quando a gente está avançando os degraus. É assim? Não. A gente não alcança assim.
demora, não é? Muitas vezes, quantas existências a gente passa para alcançar, não é? Esse nível de perfeição. A gente demora, mas a gente precisa o quê? Começar agora a buscar a nossa própria luz. Quando eu quero buscar a minha luz, né, eu preciso acender os interruptores. Aqui, a luz física, a gente precisa acender o interruptor? Precisa. A gente precisa também acender na gente os interruptores. Para que a gente faça brilhar a nossa luz, a gente precisa acender um monte de interruptor. Um interruptor de quê? Vamos ouvir? Caridade, qual mais? Indulgência, benevolência, perdão das ofensas, juntando tudo, amor. Acender um interruptor maior, que é o do amor. Esse interruptor que a gente precisa acender. Só que quando a gente quer acender ou pretende acender, a gente precisa apagar outros. A gente precisa apagar em nós outros interruptores que impedem esses outros que eu disse das virtudes. A gente precisa apagar dentro de nós o interruptor do ciúme, qual mais? Do egoísmo, da inveja, da ganância, da avareza, do orgulho. E nós, todos nós, temos conhecimento desses lixos que estão dentro da gente. A gente tem conhecimento, só que ter conhecimento não significa que a gente queira tirar. A gente pode dizer que tem, mas ainda não quer tirar. Cabe a cada um de nós querer continuar nesse, não é? Conviver com essas imperfeições, com esses lixos. Nossos lixos, eles são temporários? São temporários, mas ainda existem. Daí a gente deve se esforçar para tirar de dentro de nós esses impedimentos, não é? Tirar de dentro de nós, para que nasça a vigilância, a bondade, o ânimo, não é? Tendes fé, tendes no ânimo, tirar de dentro de nós esses impedimentos, para que a gente possa alcançar a felicidade. Mandela, Nelson Mandela, eu gosto de buscar alguns exemplos nele. Ele passou 28 anos numa prisão. A prisão era tão pequena que ele quase não cabia de pé. Ele ficava a maior parte sentado, estudando. Ele ficou inoperante? Não. Ele deixou tanta coisa ali escrita e ele não quis guardar ressentimento, nem tristeza, nem mágoa. Ele estava ali porque ele não concordava com a divisão, ele não concordava com a apartheid. Mas quando ele saiu e viu os portões escancarados, quando ele foi liberto, depois de 28 anos, ele olhou para os portões e disse: se eu sair daqui, trazendo em mim, no meu coração, rancor, mágoa, ressentimento, eu vou estar liberto, mas vou continuar aqui dentro preso. Vejam, ele não quis levar os lixos para fora. Ele quis aproximar
transformação dele. Ele quis, daquele dia para frente, não é? Continuar sendo a pessoa íntegra que ele sempre foi. Ele, não é? Quis continuar modelando, não é, o seu barro, como ele já modelava, nos caminhos certos, no caminho pensando no próximo, no caminho da partilha, no caminho do perdão, porque ele perdoou todos aqueles, não é, que o colocaram ali dentro. Ele perdoou. Vejam, o perdão nos liberta. O perdão faz com que a gente não adoeça. Então, que a gente possa, não é, nos trabalhar para que a gente, se ainda não é prudente, se ainda não é sensato, mas que a gente comece hoje. Hoje é o melhor dia. Madre Teresa de Calcutá, hoje ela é Santa Teresa. Ela mostra que hoje é o melhor dia. É o melhor dia. Porque ontem passou e amanhã não chegou. Então hoje é o melhor. E cada um de nós, assim como Nelson Mandela, a gente está com um barro fresco em nossas mãos. Será que eu quero continuar me modelando com uma virginécia? Cabe a mim. Ou será que eu quero agora me modelar como uma virgem sensata, prudente, vigilante? Porque essa palavra também é conhecida como a palavra da vigilância. Para que eu esteja preparado sempre que eu for chamado, porque nós precisamos estar preparados, vigilantes. É esta a lição. Jesus, o noivo, não é? De cada um de nós no planeta Terra. Ele continua querendo oficializar esse casamento. Ele continua. Mais de 2.000 anos. Ainda não casou. Mas ele continua tentando. Ele continua acreditando em cada um de nós. Porque ele nos ama. Ele sabe das nossas imperfeições morais, nossas falhas, nossos enganos. Ele sabe. Ele escolheu entre os 12 alguém perfeito. Nenhum deles era perfeito. Nenhum dos apóstolos era perfeito. Ele sabia que um ia lhe trair, que ia enganar. Ele sabia que existiam publicanos com ele, mas ele fez com que aqueles que ainda, não entendiam a mensagem dele, ele fez com que aqueles compreendessem e mudassem, como Mateus, esta parábola que a gente aqui está estudando. A maioria dos ensinamentos de Jesus chegaram para a gente através de Mateus, que era um publicano muito rico, e deixou tudo para seguir Jesus. Então ele sabe que nós ainda somos o quê? Doentes. E cada doente carece de médico. Ele sabe. Mas ele traz também para nós a receita da nossa cura, a receita da nossa felicidade, mostrando para cada um de nós as leis morais, os ensinamentos divinos, para que a gente siga as leis morais, que são leis perfeitas, leis imutáveis. E se a gente se diz triste, se a gente se diz infeliz, é porque a gente está se desviando das leis morais. Então a infelicidade é uma
consequência. Iniciemos agora a nossa reformulação, a nossa transformação moral, para que a gente possa alcançar a verdadeira felicidade, porque nós estamos aqui para sermos felizes. Não acreditem em ninguém, ou aqui ou em qualquer local, que diga que é para a gente ser feliz, porque não é verdade. Que a gente veio de um pai amoroso, de um pai bom, benevolente, que tem compaixão, mas um pai que tem justiça. Ele não ia nos trazer aqui para que a gente fosse infeliz. A infelicidade não vem dele. Pensemos, meus amigos, nessa lição. Pensemos na mensagem. E lembremos que cada um de nós aqui ainda pode tropeçar. Cada um de nós aqui pode ser caluniado, injuriado, ofendido, mas a gente também ofende, a gente também calunia, a gente também difama, mas em nenhum momento o nosso modelo e guia vai nos abandonar, vai nos deixar órfãos, porque Ele nos ama. Ele é pura misericórdia, pura compaixão, pura carência. E nos momentos que a gente se sentir mais em desalinho nas agruras da nossa vida, nesses momentos Ele estará segurando as nossas mãos, porque Ele nos ama. Ele vai nos apertar sobre o peito, qual pegadas na areia. Não esqueçamos que ainda se houver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo e estará com cada um de nós, porque o mundo pode até me fazer chorar e fazer cada um de nós chorar, mas Deus, representado por Jesus, nos quer sorrindo. Levemos essa mensagem de otimismo, essa mensagem de luz, essa mensagem de amor, porque se cada um de nós escolher plantar no terreno de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, a gente estará plantando no terreno fértil e, consequentemente, seremos felizes. Muita paz, gratidão e muita luz para cada um de nós. Que assim seja.